de acolhimento e fidelização de clientes. Está aí conosco o professor Cláudio Valim, né, que vai o professor Cláudio Valim, da Universidade Vale do Rio Verde, hoje vai interagir aqui conosco. Então, você, gestor, farmacêutico, empreendedor, que quer saber um pouco mais sobre a atenção farmacêutica, tem dúvidas a respeito desse tema, quer debater um pouco mais desse tema, fique à vontade. Se você conhece alguém que também tem interesse nesse assunto, clica aí no aviãozinho, convide as pessoas para interagir aqui conosco, porque vai ser uma noite bastante esclarecedora. Clica no aviãozinho e chama os seus amigos, aqueles que querem compartilhar desse assunto, para a gente interagir aqui nessa noite, porque vamos falar desse assunto, atenção farmacêutica, com o professor Cláudio Valim. E para você conhecer um pouquinho mais do professor, ele é farmacêutico efetivo na Prefeitura Municipal de Três Corações, aqui no sul de Minas Gerais, também é supervisor de práticas profissionais e atividades extensionistas no curso de farmácia da Universidade Vale do Rio Verde, a Unincor, responsável hoje pelas cadeiras de farmacologia clínica, de assistência farmacêutica pública e empresarial, entre outras disciplinas que leciona no curso de farmácia. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, muito esclarecedor e vai contribuir demais com a prática profissional dos farmacêuticos e também com os resultados da sua drogaria. Professor, seja muito bem-vindo. De antemão, eu quero te agradecer enormemente. Para mim, hoje é uma noite super especial, é a concretização da minha linha de estudos no mestrado que eu faço, falando da aproximação entre a universidade e o ambiente de trabalho, né? O alinhamento entre teoria e prática, e hoje a gente tem prova disso aqui. Eu tenho certeza que essa relação ela é muito produtiva e alavanca o desenvolvimento das comunidades. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, agradeço também à Universidade Vale do Rio Verde pela parceria, por acreditar no projeto, por se engajar nessa iniciativa conosco, e ao professor João Paulo Pereira, coordenador do curso de farmácia, que não mediu esforços para a gente contar aqui com a sua presença nessa noite. Professor, fica à vontade, a casa é sua, espero que você goste, né, e traga muitas informações aqui para nos provocar. Já que a gente está falando de acolhimento, vou passar a bola para o senhor para você acolher a audiência, o público que está nos acompanhando nesta noite. Boa noite a todos. Eu vou começar com uma pergunta, né? Primeiramente, vocês estão me escutando bem? Tá perfeito. Então tá bom. Então boa noite a todos aí, os participantes, aos presentes, né? Acadêmicos do curso de farmácia de diversas instituições, dentre elas aí a Universidade Vale do Rio Verde, os acadêmicos do curso de farmácia da Unicor. Ao professor João Paulo Pereira Rosa, que está aí participando, também agradeço todo o empenho que ele teve, o apoio, né, nesse evento, nessa live de hoje. Aos farmacêuticos presentes também, aos colegas farmacêuticos, e também aos empreendedores, aos empresários, que também porventura estejam aí participando dessa live, e espero poder atingir o objetivo, e parabenizo também a Universidade da Farmácia, na pessoa do Matheus, onde nos fez aí o convite. Eu agradeço a confiança, e parabenizo mesmo por essa iniciativa, que eu tenho convicção, né, que é uma ferramenta importantíssima para aquelas pessoas, para aqueles profissionais, para aqueles acadêmicos que desejam se qualificar, né, e fazer a cada dia mais um serviço profissional, né, gerando um diferencial no mercado de trabalho. Então eu espero que eu possa estar contribuindo com a noite de hoje da maneira mais espontânea possível, né? Vou fazer uns toques, levantar alguns aspectos técnicos para que a gente possa estar se situando dentro da proposta, né, da atenção farmacêutica, essa palavra que eu acho ela tão bem-vinda, né, que é a questão do acolhimento e o quanto que isso pode gerar de diferencial dentro do varejo farmacêutico. Assim como também entendo que, como consequência, a fidelização desses clientes.
Legal, muito bom, professor. Para a gente é uma honra tê-lo aqui, e como o senhor, né, mencionou o canal, e é justamente isso, o nosso propósito de compartilhar informação e conhecimento para fazer a drogaria prosperar cada dia mais, compartilhar conhecimento prático, conhecimento técnico, para que os profissionais que estão no segmento possam crescer. Se você ainda não conhece a Universidade da Farmácia, você aí que está nos acompanhando, acessa lá o nosso feed, tem um material detalhado explicando qual que é o propósito da Universidade da Farmácia, como que a gente faz para alavancar essa comunidade que visa fortalecer as operações, as atividades das drogarias para que elas possam prosperar cada dia mais. Então, olha o nosso feed, acesse o link na bio, que tem todo o conteúdo detalhado lá para você. Hoje, eu nem vou me estender aqui nessa apresentação da universidade, vou deixar com vocês o compromisso de ir lá conhecer esse material, para a gente aproveitar o máximo aqui o tempo do professor Cláudio Valim e obtermos informações preciosas. Tá? Professor, então, para a gente começar, vamos lá. Nós vamos conduzindo aqui uma série de perguntas, vamos fazendo um bate-papo dentro desse percurso aí que o senhor falou, para ser o mais didático possível, o mais claro possível, tanto para o profissional de farmácia quanto para os empreendedores, os proprietários, gestores de drogarias, entenderem esse conceito, né? E avaliar a necessidade, a viabilidade de ter aí no âmbito da drogaria o trabalho de atenção farmacêutica. E o primeiro ponto que eu quero levantar para o senhor é justamente isso. A gente vinha conversando de bastidores, existe, né, uma certa confusão, um equívoco, né, entre assistência e atenção farmacêutica. E para a gente dar esse start, eu gostaria que o senhor fizesse essa diferenciação para a gente entender o que é um, o que é outro, o que a legislação rege para a implementação da atenção farmacêutica, né, o que diferencia essas duas questões e as atribuições do farmacêutico que quer desempenhar no âmbito da drogaria a atividade clínica. Então, vamos começar por aí? Pode ser? Claro. Beleza, então tá contigo a bola. Tá bem. Obrigado mais uma vez. Bom, eu entendo que, e deixo bem claro desde o princípio, que o estabelecimento farmacêutico, né, ele é, em primeiro lugar, um estabelecimento de saúde, onde isso foi validado, concretizado, né, na Lei 13.021 de 2014, onde isso aí ficou bem fundamentado. Mas nós não podemos também, nós temos que ter sempre esse cuidado que o estabelecimento farmacêutico ele tem a sua vinculação, né, financeira, econômica, que não pode ser deixada de lado. E tenho convicção que a atenção e assistência, né, praticadas pelos profissionais farmacêuticos habilitados, que são os profissionais, né, responsáveis, né, por essa condução desses trabalhos, dessas metodologias de prática, certamente elas contribuem também, elas contribuem em primeiro lugar, né, pensando na promoção, na proteção, na recuperação, né, que é um pilar básico de atenção que está lá na nossa Constituição Federal, né, nos artigos ali 196 a 200, né, também o artigo 6º da Constituição Federal coloca que o direito à saúde do indivíduo, e os artigos 196 a 200, ele fala que a saúde é um direito de todos, né, e o dever do Estado, aonde entra os estabelecimentos farmacêuticos, né, e veio a Lei 8080, aonde ela sedimenta essa questão e coloca, né, que os profissionais de saúde, dentre eles o farmacêutico, têm que trabalhar essa questão de promoção, proteção e recuperação de saúde das pessoas. Então, isso é muito importante. Então, isso aí se faz necessário esse entendimento realmente da assistência e da atenção farmacêutica. Né? Digo que as ações voltadas da assistência farmacêutica e da atenção farmacêutica, todas elas têm o quê? Têm um objetivo em comum, de certa maneira, né? Do que? De promover o acesso ao medicamento ao paciente, mas não somente aquela dispensação única e exclusiva. Então, eu vou me permitir, para que a gente possa se situar em questão desses dois termos, eu peguei ali duas definições para que a gente possa esclarecer esses dois aspectos. Até porque o planejamento, né, do estabelecimento que deseja implantar essas questões, né, bem fundamentadas, tem que ter bem esse discernimento de fato. Eu vou só citar aqui, não deixando aí que eu gosto sempre na academia, a gente gosta sempre de sala de aula, ficar citando uma resolução, uma legislação, né? E para mostrar para o aluno que a gente tem que estar realmente antenado
nessas legislações são aquelas que vão nos amparar, nortear, né, as nossas ações. Ali na Resolução 338 de 2004, eu acho da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é uma resolução importante, que aconselha a todos que trabalham, né, nesse ramo, eles têm que dar uma estudada e uma lida, que ela tem uma importância muito grande para nós. Tá? Ela coloca a assistência farmacêutica como um conjunto de ações, né, voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, devendo o quê? Garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade, tanto em nível individual como no coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial, preocupando-se, né, com o acesso e o uso racional dos medicamentos. Então, quando a gente fala em assistência farmacêutica, a gente está falando de ações mais amplas, né, de várias ações, aonde nós estamos falando desde o desenvolvimento e da pesquisa de um fármaco até a questão relacionada à seleção, à aquisição, à programação, à distribuição, ao armazenamento dos medicamentos como um todo e também pensando no acesso, né, com qualidade desses medicamentos e insumos farmacêuticos relacionados. Então, quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente está falando de tudo isso, né, vamos assim dizer, tá? Dessas ações bem amplas. Agora, quando a gente fala de atenção farmacêutica, eu vou me permitir a compartilhar com vocês nesse momento uma definição que eu acho interessante, que nós encontramos, né, não delongando em questões técnicas, porque isso aí a gente trabalha bem dentro da sala de aula, trabalhando com os alunos, bem fundamentando os acadêmicos do curso de farmácia. Mas eu vou citar para que a gente possa situar também uma definição bacana que tem sobre a atenção farmacêutica, emitida em 2002 através da Organização Pan-Americana, tá? Onde coloca que a atenção farmacêutica é um modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica. Então, de certa maneira, está envolvido. Tá? Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, mais uma vez, reforçando, de forma integrada. Tá? A equidade, a equipe de saúde, é a interação direta do farmacêutico com o usuário. Aí já dá uma direcionada. É a interação direta do farmacêutico com o usuário. Visando o quê? Uma farmacoterapia racional e obtenção de resultados definidos. E isso aí nós vamos o quê? Então, a atenção está voltando um relacionamento estreito ali com o usuário naquele momento, com as suas particularidades e com as suas necessidades. Bacana. E a assistência é mais ampla. Desculpa te cortar. Não, vamos pegar um gancho nessa. Assim. Eu vou pegar um gancho nessa questão que o senhor levantou. Você mencionou aí sobre a proteção, sobre a promoção, proteção e recuperação de saúde. Isso é um assunto que está em alta, não só no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, nesse momento que a gente vive. Há também da questão da integração do farmacêutico a essa equipe de saúde. Inclusive, a gente vê diversas notícias dentro do segmento falando da farmácia como parte desse hub de saúde, dessa atenção e tudo mais. E aí eu acho que está até na linha do que o senhor vinha dizendo, para a gente esclarecer, né? Até para a gente não ser muito técnico e também falar além do acadêmico, dentro do profissional farmacêutico, também com o empreendedor, com o gestor que está nos acompanhando, de uma forma prática, quais esses serviços, né, de atenção farmacêutica são ofertados ali dentro do âmbito da drogaria, né? Uma farmácia que quer adotar aí esse modelo de negócio, vamos chamar assim, ou modelo de negócio, quer adotar aí esse serviço, quer oferecer esse serviço, o que ela deve oferecer como atenção farmacêutica? Tanto a farmácia, no caso, o farmacêutico responsável que ali naquele estabelecimento, o que ele deve oferecer ao cliente que está naquela drogaria? Bom, isso é realmente, algumas ações elas já são praticadas, entendo, né, dentro do ambiente farmacêutico, de varejo farmacêutico, nas drogarias, por exemplo, e alguns eu entendo que são pouco explorados e que devem ter uma atenção que isso contribui para um diferencial. Tá? Alguns serviços, por exemplo, que são prestados aí, são
a aferição de parâmetros fisiológicos, por exemplo, né? Aferição de pressão arterial, de temperatura corporal, né? Aferição de parâmetros bioquímicos, como, por exemplo, a glicemia capilar, certo? A aplicação de medicamentos, aplicações de vacinas, de soros, isso aí são alguns serviços prestados, aonde, se a gente pegar essas definições, elas estão trabalhando o quê? A promoção, proteção e recuperação da saúde desses pacientes clientes. Eu vou chamar paciente cliente, se assim vocês me permitem, que eu gosto de usar isso. Primeiro, usar o paciente, porque para deixar bem claro que o estabelecimento é um estabelecimento de saúde. E também não deixando de lado a questão cliente, porque ele não deixa de ser um cliente, né? E também o estabelecimento ele deve voltar a atenção à questão da fidelização desse cliente, certo? Assim como também alguns serviços prestados que eu vejo que são pouco explorados e que devem ser explorados até pela qualificação que o profissional farmacêutico, que esse profissional que está inserido aí nesses estabelecimentos possui, né? Eu digo sempre o quê? O profissional qualificado, o profissional preparado, não somente o profissional com diploma e com um CRF, mas o profissional preparado para isso, né? Você tem a questão que mesmo foi citada, a questão do acolhimento, a questão do aconselhamento, a questão de prevenção, de ações aonde você vai ter ali um local físico, né, aonde vai gerar privacidade. Esse local ele não precisa ser um local totalmente altamente elaborado, que gere um amplo espaço. Se tiver para isso, é uma coisa. Só que a gente tem que entender que a gente está no universo que você tem estabelecimentos maiores, estabelecimentos que você tem um desafio, é isso aí. Mas que você pode trabalhar, às vezes, uma verticalização de um ponto lá, sentar com um profissional farmacêutico, né? Que, às vezes, existe um entendimento do empreendedor, ele enxerga o profissional farmacêutico como, às vezes, um obstáculo para ele, um concorrente, um profissional que gera só custos. E não, ele é um profissional qualificado e que uma ação em conjunto, uma ação bem trabalhada e planejada, que senta-se para discutir essas questões e chegar num alinhamento, isso pode e irá gerar benefícios para esse estabelecimento, vai gerar uma possibilidade desse profissional atuar de maneira qualificada e, como consequência, você vai ter uma fidelização, né, desse paciente como uma ação continuada do dia a dia desse estabelecimento por conta aí dessas ações de atenção. Então, você vai gerar, citando esses serviços que eu já coloquei, além disso, né, essa questão de você ter a possibilidade de fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, monitoramento do quadro desses pacientes. Nós sabemos que nós temos aí uma dificuldade, às vezes, de acesso, né, a outros profissionais de saúde, principalmente aqueles responsáveis pelo diagnóstico de enfermidade, de doenças crônicas, por exemplo, que é uma situação que hoje nós vivemos essa realidade. Nós trabalhamos hoje com as doenças crônicas. Então nós temos um número cada dia crescente, de certa maneira, em algumas doenças crônicas, onde eles requerem, dentre algumas ações, né, terapêuticas, as farmacoterapêuticas, o uso de medicamentos, de maneira continuada. E esses pacientes, muitas das vezes, eles têm o quê? Uma dificuldade de acesso por razões várias. Né? Às vezes é pelo sistema público que ele tem uma dificuldade de agendamentos, né? Que fica prolongada a questão da consulta para ele. Se for particular, às vezes ele tem dificuldade de sempre financiar, muitas das vezes, isso. Enfim, razões que geram uma lacuna onde o profissional farmacêutico, dentro do estabelecimento farmacêutico, dentro de um trabalho de gestão planejado, obviamente, né, com um profissional farmacêutico preparado e qualificado, ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir gerar num local que gera, que proporcione, né, um aconchego para ele ali, um local que ele se sinta bem, e numa relação com esse profissional, onde ele pode fazer esse aconselhamento, ele pode estabelecer situações de prioridade, e que isso aí vai gerar como consequência o quê? Vai gerar como consequência uma qualidade de vida para esse paciente. Ele vai enxergar, ele vai escutar algumas coisas, alguns conselhos técnicos, né, desse profissional, onde ele muitas das vezes não teve oportunidade de receber em outros locais. Né? Então isso são ações que geram prevenção e detecção, por exemplo, das chamadas, a gente chama de PRMs, né? Problemas relacionados a medicamentos, possibilidade de interações medicamentosas, às vezes a administração das formas farmacêuticas desses medicamentos está inadequada, o que isso prejudica o sucesso farmacoterapêutico, né? Algumas orientações em relação ao armazenamento desses fármacos no ambiente domiciliar,
Isso também é muito importante para manter a qualidade desse medicamento, desses produtos adquiridos por esse paciente, cliente. Então, isso são algumas ações que eu considero muito importante, né? Elas serem trabalhadas, serem planejadas, tanto pelo empreendedor quanto pelo profissional farmacêutico, que em conjunto, com certeza, podem fazer um grande e excelente trabalho. Não sei se eu consegui atingir aí a pergunta. Em cheio. Respondeu com excelência. Professor, vamos seguir, né, nessa linha. E agora eu acho que eu vou até te colocar em maus lençóis, né? Porque eu acho que é mais uma orientação às pessoas que estão conosco, até mesmo para os profissionais farmacêuticos, né? Porque muitas das vezes falam assim, bacana, entendi, eu vou implementar uma unidade de atenção farmacêutica dentro da minha drogaria, eu já tenho lá, né, o meu farmacêutico responsável, vou contar com ele para fazer isso. Na verdade, eu estou tentando contextualizar aqui para entrar numa discussão a respeito da habilidade desse profissional farmacêutico que vai atuar com a atenção farmacêutica, né? Porque a dúvida que eu trago é a seguinte: o profissional farmacêutico que está atuando no balcão e que faz um exímio trabalho ali, que domina o balcão, né, é ele mesmo quem vai para o consultório de atenção farmacêutica, para esse espaço que o senhor acabou de relatar para a gente. Quais são as habilidades que diferem, né, essa nova, entre aspas, atividade do profissional farmacêutico? Que tipo de perfil o farmacêutico, né, que a gente quer, ou que o proprietário da drogaria precisa na atividade de atenção farmacêutica, que tipo de perfil ele deve ter, quais as habilidades que são requeridas para o exercício dessa função clínica, né? Bacana. Bom, eu sempre costumo comentar com os alunos, sempre na oportunidade, dentro da sala de aula, e que, primeiramente, eu entendo que a profissão farmacêutica está passando por um processo de resgate. Nós tivemos desde lá, sem prolongar muito, mas desde lá das boticas, a gente tinha a importância do farmacêutico que fazia praticamente o preparo artesanal dos medicamentos. Aí veio a era da industrialização, aonde nesse ramo, né, de drogarias, vou chamar assim o nome, o profissional ele passou por um certo esquecimento. E acredito também que são poucas as profissões que eu vejo um abandono de um ramo da sua parte de atuação, né? Onde a profissão farmacêutica passou por um período onde você tinha chamadas, o farmacêutico que assinava, né? Até brincavam que o pessoal, os colaboradores dos estabelecimentos conheciam o nome, mas não conhecia a pessoa, tá? Então isso aí foi um abandono, né, do seu posto de trabalho. E agora a gente está num processo de resgate, de recuperação, né, de mostrar a importância, o que esse profissional tem a oferecer, e tem muito a oferecer, né, em aspectos técnicos de qualificação. Então eu vejo que o profissional ele tem que entender, ele tem que acreditar nesse serviço, o profissional farmacêutico, primeira coisa. Tá? E depois ele tem que se sentir no perfil de exercer essa farmácia clínica. E ele tem que estar preparado. Desde que ele tenha esse desejo, ele acredite nisso, ele tem esse desejo, né? Ele tenha o perfil para isso e ele se qualifique. E hoje, né, muitas universidades com as suas grades, né, baseadas aí na diretriz curricular nacional, né, do curso de farmácia, no qual a Unicor está sempre alinhada, e nós temos hoje disciplinas que proporcionem o quê? Essa qualificação, para que o profissional ele possa, e sim, exercer essa farmácia clínica. Nós temos muitas funções dentro do estabelecimento farmacêutico que trabalham, que as ações são voltadas para assegurar a qualidade, né, dos produtos farmacêuticos oferecidos nesses estabelecimentos. Mas nós temos esse perfil agora do farmacêutico clínico. Até se fala que isso é uma tendência a curto prazo. Nós estamos, que nós temos aquele farmacêutico que tem aquele perfil para continuar cuidando, que isso não é menos importante, mas ele vai continuar cuidando desses aspectos de qualidade dos produtos oferecidos, que isso é muito importante, tanto você utilizar o medicamento certo, no momento certo, né,
assim como também oferecer um produto de qualidade. Isso está dentro das legislações e é uma questão muito óbvia, né, certamente. Então, você tem esse farmacêutico de perfil e você tem o perfil do farmacêutico clínico. Você tem muitos farmacêuticos que vão ter esse perfil, né, e que vão se dedicar a isso. E que esse farmacêutico ele tende, né, a cada vez mais trabalhar com uma certa exclusividade voltadas para essa farmácia clínica. Mas isso é algo para um pouco adiante, a curto prazo. Né? Então, os desafios, a gente sempre tem a consciência, e os relatos são assim também, que o farmacêutico ele fica sobrecarregado muitas das vezes. É um trabalho desafiante exercer e implantar isso sim, mas ele tem que iniciar, ele tem que se sentar, tem que ser integrado, né? O empreendedor com o profissional farmacêutico. Os dois têm que entender isso e alinhar o pensamento, os objetivos, e começar, obviamente, vamos assim dizer, essa semente que você vai plantar dentro do seu estabelecimento, e você vai cultivando, você vai adubando no dia a dia, e você, com o tempo, você vai começar a ver que isso vai desenvolver, né? Isso vai aumentando, vai crescendo, de acordo com a necessidade, de acordo com a condição de cada estabelecimento. Certamente isso é muito importante, essa visão, né? O chamado pé no chão mesmo. Então, as adequações de cada local, isso é muito importante ter essa visão. Então, eu entendo que isso se faz muito necessário para o sucesso desse tipo de trabalho. Certo, bacana, e é importante, né, a gente ter esse esclarecimento, né, professor? A gente ter ideia que essa nova atividade, a implementação desse novo serviço, ele demanda uma certa atenção e requer, né, aí um perfil, algumas habilidades um pouco diferentes daquele atendimento convencional que acontece diretamente no balcão, né? Todos dois com as suas devidas importâncias para o negócio e também para a atuação do profissional de farmácia e o sucesso da drogaria. Bacana. Professor, eu vou pegar 2 minutinhos aqui só para fazer um resumo. A gente está mais ou menos aqui chegando à metade do tempo, né? O Instagram nos limita a 59 minutos de conversa. E tem muita gente que vai entrando depois que começou, então se você chegou Sim. agora, acessou, né, em poucos instantes, não se preocupe, eu vou fazer aqui um breve resumo para que você se intere do assunto e esteja aqui junto conosco, acompanhando esse debate, essa discussão, esses esclarecimentos e também possa interagir aqui com o professor Cláudio Valim, né? Então, o que a gente vem falando hoje é sobre a atenção farmacêutica na sua drogaria, acolhimento e fidelização de clientes. Se você conhece outras pessoas que gostam, que se interessariam por esse tema, que estão a fim de esclarecer ou de debater esse assunto, clica aqui no aviãozinho que aparece na sua tela, convide a galera para conversar conosco, que ainda dá tempo, tem muita informação bacana para a gente compartilhar aqui, para a gente discutir aqui ainda, e o professor tem sido muito didático e preciso nas suas reflexões ali, nas suas falas, e com certeza vai contribuir demais para a prática profissional de você, farmacêutico, que nos acompanha, que segue aqui o nosso canal, está interagindo conosco, e para você, gestor, a gente vem agora numa próxima sequência, inclusive atrelando, né, essa visão técnica, essa participação técnica ao contexto de negócio, ao contexto de alavancagem de resultados, de vendas, através da fidelização desses clientes que vão buscar uma atenção mais específica, mais acolhedora dentro da drogaria. Tá? Então, até agora a gente falou sobre a diferenciação de assistência e atenção farmacêutica, falamos das habilidades requeridas para exercício dessa função, o que a drogaria ou o farmacêutico que vai desempenhar a atividade clínica no âmbito da drogaria precisa oferecer de serviços ao cliente que ali está, e também agora o professor concluiu uma fala a respeito do perfil profissional desse farmacêutico que está inserido nesse hub de saúde no âmbito da drogaria para oferecer a atenção farmacêutica de uma forma mais específica e abrangente. Então, até aqui, nós temos discutido isso, e se você que está nos acompanhando está gostando desse bate-papo, de novo eu reforço, clica no aviãozinho,
dispara o convite aí para os seus colegas, para os seus amigos farmacêuticos, para os gestores e donos de drogarias, porque a Universidade da Farmácia tem esse propósito de compartilhar informação e conhecimento para fazer a drogaria prosperar, ok? Fique à vontade para postar aqui no nosso chat qualquer questão, qualquer dúvida. Só peço que você indique o seu nome, a cidade de onde está falando. Oportunamente a gente vai lançar esses questionamentos aqui ao professor. A nossa equipe da Universidade da Farmácia já está aqui toda a posto, acompanhando precisamente o chat e vai me passando aqui as interações de vocês para que a gente possa registrar e também lançar as perguntas ao professor Cláudio Valim. Tá? Lembrando que se você não segue ainda a Universidade da Farmácia, é só clicar aí no topo da tela, tem o nome, né, da Universidade da Farmácia do professor Cláudio Valim, clica naquele nome, vai direto para o nosso perfil, aperta lá o botão seguir e nos acompanha, porque sempre tem novidade para vocês, tá ok? Assim a gente espera seguir por aqui na Universidade da Farmácia. E dando sequência agora ao nosso bate-papo com o professor Cláudio Valim, vamos lá para mais uma pergunta, mais um questionamento que eu acho interessante a gente refletir, professor. Como eu disse, já no âmbito de um contexto de negócio, numa perspectiva de relacionamento e fidelização dos clientes que estão ali naquela drogaria, né? A gente sempre ouve as notícias vêm trazendo essas informações, as matérias dos principais canais, sobre o salto de qualidade no atendimento e na comercialização de medicamentos dentro da drogaria quando se tem implementada a atenção farmacêutica, né? Diz que esse tipo de serviço ele traz o cliente para mais perto da drogaria, uma vez que ele se aproxima também, tem uma relação ali de confiança, né? de proximidade com o farmacêutico, então ele fica mais fiel a essa drogaria. Isso é sinônimo de oportunidade para dar esse salto de qualidade nessa comercialização dos medicamentos, e também se diz que a drogaria passa a ter um aumento de reputação, de credibilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É correto a gente afirmar esses são os efeitos desse tipo de prestação de serviço? A experiência que o senhor tem tanto em drogarias como docente, como profissional em atividade, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, até para que o empreendedor, o empresário e o farmacêutico também, que tem muitas drogarias, muitos farmacêuticos que são os próprios donos, né, das drogarias, e aqui na Universidade da Farmácia a gente fala com os independentes, com as farmácias independentes de todo o Brasil. Então, esse salto de qualidade eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, para que a gente pudesse, inclusive, avaliar esse custo de oportunidade, né? Avaliar a viabilidade de implementar esse serviço. Uma vez que eu tenho uma atividade extra, ou com o mesmo profissional, ou com outro, eu vou ter um acréscimo, um aumento, um novo investimento, eu preciso entender de onde virá esse retorno. Esses itens que eu mencionei possivelmente são fontes de receita ou de retorno dessa prestação de serviço, mas num âmbito muito mais amplo, né, mais preciso, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desses assuntos, tá? O salto de qualidade e a alavancagem na comercialização de medicamentos. Tá bem, eu vou, diante dessa pergunta que eu acho muito pertinente, de fato, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio para que a gente possa entender esse contexto, né? Eu vejo que, primeiro ponto que eu considero importante, que isso irá, vou resumir e depois eu vou explicar o meu entendimento em relação a isso. Claro. Que isso vai dar um salto, eu tenho convicção que sim, tá? Eu vejo que o farmacêutico, às vezes, ele está, vamos dizer, entre aspas, em desvio de função dentro do estabelecimento. Muitas das vezes. Ele está exercendo atribuições pertinentes às suas funções, mas muitas das vezes ele é desviado de função para que, às vezes, no entendimento de alguns empreendedores, ele possa melhor aproveitar aquele profissional que ele considera, às vezes, caro. Então, eu convido a todos a refletir sobre isso, né? Porque você tem um profissional em mãos qualificado que pode gerar um ganho, né, substancial para você e não está sendo bem aproveitado. Porque nós sabemos, isso é fato, que certos estabelecimentos, em termos de concorrência de preços,
às vezes ela é desleal, ela é complicada, é desafiante. Né? Então, às vezes, essa concorrência de preços de produtos, nem sempre você vai conseguir, né, atingir, superar aquele do seu concorrente. Então, diante disso, você tendo um trabalho, né, voltado desse acolhimento a esse paciente, a esse cliente, aquele paciente, cliente que vai aceitar, primeiro ele tem que aceitar isso, ele tem que entender que tipo de serviço é isso. E isso cabe ao profissional farmacêutico, ao estabelecimento, também divulgar isso às pessoas, aos seus pacientes, clientes que frequentam, né? Você utilizar as mídias sociais, como por exemplo aí um Instagram, como exemplo, né? Para poder não só fazer propaganda de preço de produto, mas que você também possa fazer, né, um esclarecimento dos tipos de serviços que podem ser prestados e que isso trará benefícios para essa pessoa, caso ela usufrua e ela escolha aceitar esse tipo de serviço que esse estabelecimento ele está oferecendo. Então, se você tem uma pessoa onde ela tem um diagnóstico, vamos pegar uma pessoa que tem já uma doença crônica estabelecida de base, onde ela requer o uso de medicamentos de uso continuado. Tá? Então, você vai ter uma pessoa com diagnóstico de uma doença. É uma pessoa que faz uso de um medicamento ou de mais de um medicamento, né, de uso contínuo e esporadicamente para agravos menores que vão acontecendo no decorrer do seu dia a dia, da sua vida, né? Ela vai também tendo a necessidade de fazer. É uma pessoa que frequenta, que faz poucas consultas com esse médico que fez o diagnóstico dessa pessoa durante o ano. Existe essa lacuna, essa necessidade de monitoramento. E você, né, através do profissional farmacêutico, que ele não está ali somente para ter uma vestimenta diferente, né? Ele tem um olhar, ele tem um olhar técnico preparado que possa entender a situação desse paciente e ele vai fazer o convite para que esse paciente, cliente, eles possam estar estabelecendo esse trabalho, esse vínculo, né, de proposta juntos. Então, nesse contexto, ele vai fazer o quê? Ele já vai estar fazendo o acolhimento e vai estar explicando que tipo de proposta é. Esse paciente-cliente, ele deverá muito ser ouvido no primeiro momento, onde esse farmacêutico vai tentar filtrar as informações pertinentes para aquele momento, né? E ver qual que é a condição, qual que é a realidade, qual que é a necessidade, qual que é o anseio, o que esse paciente pretende. E nisso, esse farmacêutico junto vai contextualizar toda essa situação desse paciente e vai com ele, né, tentar elucidar, às vezes, uma prioridade de uma situação que, às vezes, esse paciente, esse cliente, ele está com uma certa preocupação em relação a algo que pode até atrapalhar a adesão ao tratamento farmacológico. Ele pode abandonar o tratamento. E esse farmacêutico, ele vai ajudar a explicar que não é bem por aí. Estou dando só um exemplo, né, de um contexto só para a gente entender. Então ele vai explicar, né, ele vai fazer com que ele entenda que isso não é o adequado, não é o ideal para ele. E isso pode facilitar, pode fazer com que ele volte, né, repense essa sua ação e faça adesão ao tratamento, que nós sabemos que é um problema sério, essa questão de não adesão ao tratamento farmacológico, ao medicamento usado. E nesse contexto ele vai certamente ter resultados. E esse paciente, ele vai sentir esse resultado. Ele vai sentir o quê? Ele vai se sentir respeitado. Ele vai ver resultado em relação a isso. Quando ele faz, mas nossa, gente, realmente não me falaram dessa maneira. E olha que isso me fez bem. E ele vai se sentir satisfeito, ele vai sentir um local onde ele sente segurança para poder obter as informações que ele necessita, que ele precisa. Então ele vai ter uma referência, né, daquele profissional farmacêutico. E certamente essa pessoa, ela vai sempre pensar, e depois de um certo momento, o preço às vezes não vai estar em primeiro lugar. E vai estar assim um local onde ela tem confiança que ela vai ser, ela tá sendo respeitada e vai sentir que esse profissional está preocupado com a saúde, com a qualidade de vida dessa pessoa. Então, esse tipo de trabalho, ele proporciona isso, né? E o que isso acarreta como consequência? Essa pessoa vai fidelizar com esse estabelecimento, né? Isso vai acontecer naturalmente. E ele vai ser um propagandista barato para o estabelecimento, porque ele vai espalhar isso aí, querendo ou não. Né? Ele vai espalhar isso para outras pessoas. Os seus familiares, ele vai estimular os seus familiares também a ir a esse estabelecimento.
Então, nessa linha, eu vejo, em primeiro lugar, o farmacêutico ele vai pensar sim, né, na promoção, proteção e recuperação da saúde dele. Mas, como consequência, o estabelecimento ele vai ter ganhos em relação a isso. Até se fala que isso também ele faz com que o paciente, às vezes, ele tende a permanecer mais tempo nesse estabelecimento, e isso pode proporcionar, às vezes, né, uma estimulação, às vezes, maior de consumo, e por aí vai numa linha de raciocínio em relação a isso aí. Então, basicamente, eu não sei se está bem elucidado em relação a isso, se não tiver, você vai me falando, Matheus, mas eu entendo Claro. que essa proposta de trabalho, a adesão dessa pessoa a esse tipo de trabalho, o retorno que ela vai ter, né, vai gerar uma satisfação, essa satisfação vai gerar uma vinculação, né, mais intensa, vamos assim dizer, dessa pessoa com esse estabelecimento. E o que vai acarretar como consequência? Entendo que essa fidelização, sim, desse cliente, e ele vai trazer outras pessoas junto com ele no decorrer do tempo. Ele vai trazendo pessoas para junto desse estabelecimento também. Então eu vejo isso, de todas as maneiras, eu vejo que isso gera bons resultados, pensando, em primeiro lugar, a saúde da pessoa, e também eu vejo que isso ajuda e auxilia na saúde da empresa. Mas isso tem que ser bem trabalhado, bem alinhado, bem planejado entre os profissionais envolvidos, né? Os proprietários e também os profissionais farmacêuticos que estarão ali nesses estabelecimentos. É bacana, né, o senhor trazer essa reflexão, né? Porque justamente o senhor finaliza falando de planejamento. Isso é algo fundamental, né? E nós aqui na Universidade da Farmácia temos tido aqui diversos diálogos com especialistas da área, tanto técnica quanto prática, pessoas que estão no dia a dia. E aí é importante, o senhor, durante a sua fala, traz alguns pontos, é interessante a gente também esclarecer, e inclusive o nosso objetivo é esse, disponibilizar alguns materiais, né, para que o pessoal que está se inserindo nesse mercado, ou que está buscando formas de ser mais eficiente, de buscar ali um crescimento sustentável, a prosperidade do negócio, para que eles possam interagir com a gente, né? É sabido que o mercado ele é um mercado de uma concorrência bastante acirrada, bastante agressiva. A gente tem pesquisas inúmeras aí, principalmente nós aqui sempre estamos ligados aos relatórios que são emitidos, por exemplo, pela Febrafar, e o preço ainda é uma questão importante para o cliente, eles sinalizam isso, e é preciso, como o senhor disse, ter algum planejamento, traçar estratégias para trabalhar essas questões. Então, tem um material, eu não podia deixar de sinalizar, professor, tem um material na Universidade da Farmácia, foi uma das lives que nós tivemos aqui com o consultor Guilherme Gonçalves, que fala sobre precificação, modelos de estratégia. O senhor citou isso aí como um dos aspectos, né, um dos desafios, e lá ele traz alguns insights interessantes, algumas formas de você trabalhar essa precificação de forma eficiente. Inclusive tem um curso também na Universidade da Farmácia, 100% gratuito, né? Você pode só fazer o seu cadastro lá, logar, ter um material bacana a esse respeito que vai ajudar e contribuir com vocês. E ainda, né, nesse mesmo contexto, quando a gente fala desse salto de qualidade, muitas das vezes, o farmacêutico está lá, ele vai ter esse desvio de disfunção, vai empurrar remédio no paciente, no cliente que está naquela drogaria. Não é esse o objetivo, o senhor deixou bastante claro, né, isso aí. E também, quando a gente pega nesse âmbito, nesse assunto, tem um outro material que foi a Sara Mendonça, uma das consultoras que esteve aqui conosco, junto com o Lenilson, em determinado momento, falando sobre atendimento, sobre vendas. E aí a gente fala justamente essa questão, em algum momento ali daquela conversa, eles mencionam a história da empurroterapia, né? Então, acessa lá também a Universidade da Farmácia, tem um conteúdo rico lá sobre atendimento, sobre como entender essa necessidade do cliente, fazer esse atendimento de uma forma consultiva, consciente, de modo a realmente atender a necessidade desse cliente e
trabalhando ali a promoção, a recuperação, a proteção da saúde, tal como o senhor vem trazendo para a gente. E é bacana demais a gente ter esse bate-papo, porque a gente vai concatenando todas essas ideias, né? A atividade técnica, a atividade específica do comercial, a atividade da estratégia de negócio. Então, é isso que a Universidade da Farmácia quer, um ambiente democrático, onde a gente tem conhecimento e informação de diferentes âmbitos e consegue concatenar isso num modelo de crescimento sustentável, de prosperidade para a drogaria. Professor, está sensacional o nosso bate-papo. Nós estamos chegando aqui a 8h45 agora. Eu sempre fico de olho aqui no relógio, porque, como eu disse, o Instagram é cruel conosco e limita esse bate-papo a 59 minutos e tem algumas coisas que a gente precisa abordar, né? E indo aqui para uma outra pergunta, indo aqui para essa outra pergunta que a gente tem aqui para esclarecer o tema, é mais um aspecto também da implementação, né? Considerando que o empreendedor, o gestor ou o farmacêutico que está aqui nos acompanhando nessa noite, ele está convencido a implementar o consultório de atenção farmacêutica dentro da drogaria dele, ele quer fazer isso. Eu gostaria que o senhor narrasse para a gente aqui um passo a passo, se é que eu posso dizer assim, mas as suas orientações, o que ele deve fazer, né? Qual que é o processo a seguir para implementar esse serviço dentro da drogaria. Existem algumas legislações, o senhor citou algumas lá anteriormente, por exemplo, tem a RDC 44 de 99, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, né? E 2009, o processo de funcionamento, né? Como é que isso se dá? Eu gostaria que o senhor nos deixasse aqui um passo a passo, entre aspas, não é a receita de bolo, né? Mas aquilo que precisa ser cuidado em termos de legislação, de boas práticas para funcionar o consultório de atenção farmacêutica dentro da drogaria. Bom, primeira coisa que eu posso vir a aconselhar, o farmacêutico, e isso dentro de uma disciplina que é uma disciplina que eu gosto muito de estar abordando, lecionando, que é a gestão e assistência farmacêutica pública e empresarial. Que o farmacêutico ele tem que ter um olhar técnico sempre, né? Mas ele não pode esquecer dos aspectos de gestão. Ele tem que ter esse olhar de gestão. Né? Então, eu acho que implementar esse tipo de serviço não é bicho de sete cabeças. O profissional, por isso que eu falo da importância do profissional farmacêutico qualificado. Ele tem que se qualificando, tá? Durante a sua graduação. Ele não tem que pensar só em cumprir a disciplina. Ele não tem que só pensar em cumprir as suas obrigações dentro da proposta de grade e formar. Ele tem que se qualificando. Então não é bicho de sete cabeças. Alguns serviços já estão implementados, né? Que tem as legislações sanitárias envolvidas. Então você também, eu aconselho em primeiro lugar, caso você queira fazer algo diferencial, que às vezes um espaço, né, que vão chamar aí do consultório farmacêutico, assim dizendo, né? Você procura a vigilância sanitária local, para que você possa alinhar com ela e ela possa te aconselhar da questão legal, para que essa vigilância ela tem que ter a validação do órgão, né, competente da vigilância sanitária, né, onde eu aconselho sempre fazer isso. E nesse contexto é importante você já ter em mente que a base de legislação, que foi citada aí por você, que é a RDC 44, e também eu aconselho para que possa entender esses serviços, quem são, definições, o que se prestam a fazer, tá? Tem materiais ricos em relação a isso na internet, né, em fontes confiáveis, sempre, obviamente, mas se eu puder citar mais algumas, para que vocês tenham como fonte de consulta, que é a base legal aí para vocês estarem se fundamentando, né, eu citaria para vocês aí a resolução do Conselho Federal de Farmácia, a 585 de 2013 e a 586, que trata aí da farmácia clínica, que trata da prescrição farmacêutica, que também é um serviço muito útil, importante e válido para o estabelecimento, né? E também, se eu puder citar mais uma, que é a Lei 13.021 de 2014, que vem aí consolidar o estabelecimento farmacêutico definitivamente como estabelecimento de saúde e que trabalha todos esses serviços farmacêuticos, citando eles
e aí eu entendo que esse alinhamento com a vigilância sanitária, os aspectos legais, estabelecimento de procedimentos operacionais padrão, registro de tudo isso aí, essas legislações estando alinhadas, bem estudadas, junto com a proposta da empresa entre o proprietário e o farmacêutico, com certeza bons trabalhos serão realizados, sem dúvida alguma. Bacana, legal, porque fica claro, né, e orientado aí o público que está nos acompanhando nesse momento, a forma dele fazer funcionar o seu consultório de atenção farmacêutica dentro da drogaria. Professor, antes da gente, já são 8h50, a gente está nos 10 minutos finais. Normalmente, quando chega nesse momento, eu já vou pedindo aqui as considerações finais, mas antes, né, de o senhor destacar aqui de tudo isso que nós conversamos nessa 1 hora de bate-papo, arredondando aqui o tempo, antes de te pedir para fazer, né, os destaques, as considerações finais desse tema que a gente trouxe hoje, que é tão relevante e importante, que pode ser aí uma boa oportunidade de fidelização dos clientes das drogarias. Eu gostaria só que o senhor destacasse para a gente aquela questão da prescrição, né? A gente não abordou, mas para deixar claro a diferença dessa atenção farmacêutica, o impedimento da prescrição, só para a gente não confundir. Como eu disse lá no começo da nossa live, para o farmacêutico isso é claro, é evidente, no entanto, para outros, né, sejam estudantes, gestores, empreendedores que estão no segmento, pode ser ainda uma dúvida. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse essa questão da restrição quanto à prescrição de medicamentos. É um serviço de acompanhamento, alguma coisa, mas nas suas palavras do especialista, com certeza aqui tem bastante valor para a gente. Em relação a esse, eu considero, né, a prescrição farmacêutica um ganho, né, que o profissional tem, e obviamente que nós não podemos e não devemos, né, fazer, não estamos habilitados em fazer diagnósticos, tá? Porque isso pode caracterizar exercício ilegal da medicina. Temos que ter bastante cuidado, cautela, muita cautela em relação a isso, né? Tome cuidado muito com essas legislações ao vocês estudarem, porque muitas das vezes essa legislação, ela fala que você pode, fugindo um pouquinho da questão da prescrição um pouquinho, mas está dentro desse contexto que eu gostaria de deixar para vocês, né? Essa questão de simplesmente, ao detectar às vezes um problema relacionado a medicamento, né, uma interação, você determinar e gerar, por exemplo, interrupção de tratamento, né? Tome cuidado com isso. Você deve fazer, às vezes, relatórios para que esse prescritor possa ter conhecimento dessa possibilidade de problema relacionado a medicamento e que ele vai tomar decisão. E da prescrição farmacêutica, nós temos um rol de medicamentos que nós estamos habilitados a fazer aí orientações e indicações desses fármacos, né? E que muitas das vezes falam assim, mas é medicamento livre de isento de prescrição, né? Mas eles não são, deixo bem claro, isso é muito evidente, que eles não são isentos de risco. E aonde você tem um profissional, né, qualificado como profissional farmacêutico que possa fazer essa indicação dentro da legalidade, né, essa indicação orientada, qualificada, técnica, você pode estar contribuindo sim para o alívio e para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes, clientes, né? Mas sempre tem que ter muita cautela para que não possa se extrapolar, né, os limites legais, né, atribuídos aí ao profissional farmacêutico em relação a essa questão da prescrição. Né? Então, daí já vou pedir para o senhor, desculpa, daí eu vou já pedir para o senhor emendar aí as suas considerações finais a respeito do tema, professor. Como que, né, os destaques de tudo isso que a gente falou, as orientações para os profissionais que estão nos acompanhando até o presente momento. Bom, então, diante de tudo isso, é um trabalho importantíssimo a ser implantado e praticado, né, ações dessas que foram citadas nos estabelecimentos farmacêuticos. Isso contribui para a promoção, proteção e recuperação da saúde dessas pessoas, né, que procuram esses estabelecimentos, e tenho certeza que os bons trabalhos realizados nessas áreas, né, elas vão gerar, sim, fidelização de clientes. Eu tenho convicção disso. Tá? Então, eu deixo um recado aos acadêmicos do curso de farmácia: acreditem nisso, se qualifiquem, se preparem
para realizar bons trabalhos. Farmacêuticos, igualmente acreditem, né? Façam um planejamento, mostre para esse empreendedor, caso você seja também, mas mostre ao empreendedor, caso você trabalhe para um proprietário de estabelecimento farmacêutico, mostre para ele que isso aí é um trabalho que vai gerar um diferencial, né? E empreendedor, empresário, né, desse ramo, né, acredite nesse profissional, ele é um aliado, o profissional farmacêutico é um aliado que está junto com você, é um profissional preparado, qualificado, né, que está ali ao seu lado para contribuir para que você possa manter a saúde da sua empresa. Então, e eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar essa atitude, né, da Universidade da Farmácia. Estou aí, vou ficar antenado com vocês, ligado sempre nas novidades que vocês vão estar proporcionando, né? Parabenizo mesmo nessa atitude de vocês. Acho muito saudável, muito bem-vinda. Agradeço à Universidade Vale do Rio Verde por apoiar também o coordenador do curso de farmácia, professor João Paulo Pereira Rosa, e a todos aí que participaram, de certa maneira. Espero que eu possa ter atingido o objetivo da proposta dessa noite. Legal demais. Pô, valeu muito a pena, professor. Foi fantástico, né? Eu acho que esclarecimento, né? Tomar consciência de quaisquer assuntos que nos interessam é fantástico para o profissional, para qualquer pessoa que busca conhecimento e informação. Então, é importantíssimo. Professor, eu quero também aqui te agradecer, eu vou te devolver essa bola ainda para a gente fazer aqui, né, a despedida do pessoal, mas te agradecer enormemente por ter se disposto, né, a vir conversar conosco. A Universidade da Farmácia é esse espaço democrático, esse espaço aberto para a gente trazer informação e poder orientar, compartilhar um pouco daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acompanha no mercado e vê que está dando certo, que está gerando resultado, que está fazendo as drogarias prosperarem, né? O nosso objetivo é levar esse conhecimento, essa informação a todas as drogarias do Brasil para que elas possam continuar no movimento crescente, né? Então, como eu disse, para mim aqui é uma realização, além de profissional, pessoal, por estudar, por estar lá concluindo o meu mestrado na linha de falar dessa relação entre a academia e o ambiente da prática, né? Então, me deixa extremamente honrado aqui a sua participação. Agradeço à Universidade Vale do Rio Verde também por firmar essa parceria, por estar próximo a nós. A Universidade da Farmácia, ela tem esse intuito, né, de estar também próximo à academia, trazendo lá as pesquisas, o que tem de novidade no ambiente acadêmico para compartilhar com as pessoas que estão aqui já no mercado e muitas das vezes longe desse cenário. O professor João Paulo, que inclusive está nos acompanhando, eu vi aqui, né, subindo no chat algumas mensagens do professor João Paulo, por acreditar na iniciativa, por nos apoiar, enfim, né, sempre está aqui próximo a nós. Que bom, fico feliz que o senhor vai aí conhecer a Universidade da Farmácia, está acompanhando o nosso conteúdo. Reforço para todo mundo, aqueles que ainda não conheciam, que ainda não seguem o nosso canal, só clicar aqui aqui no nome, né, que está aparecendo no canto superior da sua tela. Tem o nome da Universidade da Farmácia, do professor Cláudio Valim, clica lá, começa a seguir o nosso canal, porque sempre tem conteúdo bacana, conteúdo novo. A nossa plataforma, ela é 100% gratuita, então tem mais de 50 cursos disponíveis no www.universidadedafarmacia.com.br, sem custo algum. E para você, farmacêutico, dono de uma drogaria, empreendedor que queira ter um espaço dentro dessa plataforma da Universidade da Farmácia para capacitar o seu time, é só nos acionar. O nosso chat está aberto, no link da BIOS tem lá outros canais de comunicação. A gente pode criar uma sala de aula virtual para você treinar a sua equipe, escolher os cursos específicos que você quer para aquela situação que a sua empresa está vivendo, que você quer que o seu time desenvolva. A gente vai disponibilizar isso para você sem custo algum. Como eu disse, eu falo e a redundância aqui é necessária. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e informação, e para isso a gente não mede esforço. Tem um time aqui comprometido a concretizar essa missão, e eu acredito que a gente está seguindo aí a passos largos nessa direção. Tendo vocês agora como parceiros, vamos ainda mais acelerar essa caminhada. Então, professor, obrigado de coração por estar aqui conosco, por ter compartilhado os seus conhecimentos, a sua visão, e a gente espera te receber aqui de novo
em breve, para que a gente faça ainda outros eventos. Vamos pensar coisas diferentes e fora aí para a gente compartilhar com o pessoal que nos segue, tá ok? Muito obrigado, boa noite, estamos ali a 10 segundos desse final e a gente se vê por aqui. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, a gente espera na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui na Universidade da Farmácia. Valeu!